Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta! Meu senhor, que eu nunca quis tanto uma sexta-feira como hoje, gente. Ó, sério. Hoje é sexta, eu tô até emocionada. Gente, a live de hoje eu dedico a muitas alunas que pediram para eu fazer esse tema. Muitas mulheres, assim, que mandam direct pra mim. A maior parte dos seguidores que eu tenho aqui no Instagram são mulheres, tá? Então eu consigo fazer essa medição. E eu tô sem fone, gente. Né? E aí, ó. Os cachorros vão começar a latir. Espero que vocês entendam. Oi, Ideia, tudo bem? Elaine. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Tá certinho aí? Dá um okzinho aí pra mim, nos comentários. Deixa eu ver se eu acho só meu fone aqui, gente. Pera aí. Fica aí, pessoal, na live. Pera aí. Que tá difícil esse cachorro. Filho, faz favor pra mamãe. Filho, faz favor pra mamãe. Vai lá no quarto da mamãe, do lado da cama, aquele estojinho roxo que eu guardo os fios. Pega lá pra mamãe, por favor. Agora. Porque não dá para as pessoas ouvirem a mamãe. Tá sem fone, os cachorros estão latindo. Né? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Beleza, o Enzo vai tentar achar o fonezinho de ouvir. Então, em homenagem especial a algumas alunas que pediram e algumas seguidoras que mandam mensagem pra mim, resolvi fazer essa live. Bom, quem já me segue há um tempo sabe que eu falo muitas vezes quando o tema é de uma forma bem incisiva. E esse é um tema que eu gosto muito de falar e que às vezes eu fico meio até irritada, né, falando sobre isso. E eu queria começar falando o seguinte, eu coloquei assim no post, né, maternidade e empreendedorismo feminino. Obrigada, amor. Oi. Agora, filho, fecha a porta ali, ó, por favor, senão atrapalha. É só bater, bate, pode bater. Ai, tá bom, beleza. Gente, eu vou colocar o fone. Família Cap, aí Mabel, tudo bom? Vi vários caps aqui na live. Vou colocar o fonezinho pra vocês não ouvirem esses cachorros. Vocês estão me ouvindo? Coloca aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Porque eu coloquei o fone e às vezes some o som. Coloca aí pra mim se estão me ouvindo. Beleza. Brand falou que estão me ouvindo. Então, eu quero começar essa live falando o seguinte. O nome que eu dei no post é assim. Empreendedorismo feminino. Eu nem gostei de escrever isso. Porque pra mim, empreendedorismo é empreendedorismo, né? Já nem gosto de classificar dessa maneira. Empreendedorismo feminino. Não sei o quê. Mas enfim. Ao longo eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, sabe, gente? Inconformada com muitas coisas. E um dia eu entendi aquela famosa frase que eu falo em quase todas as lives, né? Você quer estar certo ou você quer ter razão? E o dia eu entendi que não importava o que eu achava. Tem coisas que são como são. E a gente às vezes tem que aceitar e aprender a viver conforme as coisas são. Dançar conforme a música, sabe? Então, em que pese eu não concordar essa classificação, ela é real, ela existe, sabe? E muitas vezes é aquele preconceito velado, vamos dizer assim, sobre as coisas que vamos falar hoje, né? Que é a maternidade e as mulheres empresárias, o empreendedorismo feminino. Então, para começar, eu quero começar assim, ó. Hoje eu sou empresária, mas há 8 anos atrás eu vivia no mundo corporativo. Não sei quantos aí estão no mundo corporativo ou já estão, né, por conta própria aí no empreendedorismo. Mas quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu não tinha filhos ainda. Era Fernanda por Fernanda somente, né? Mas lá eu já via uma situação estranha. Eu confesso que eu nunca fui muito
de ficar reparando nessas coisas de homem, mulher, quanto ganha, não ganha, preconceito, se me olhava esquisito, se não me olhava. Eu não ligava para isso porque eu não sou assim. Eu não tenho preconceito sobre nada nessa vida, de nada mesmo. Então eu não consigo ter a percepção de quando estão fazendo isso comigo. Eu acho que a gente só consegue ver a maldade nas pessoas quando a gente tem aquilo dentro da gente. E por eu não ter isso, eu não via. Mas uma coisa que sempre aconteceu comigo quando eu trabalhava no mundo corporativo, e aqui, gente, vou falar uma coisa assim, tá? Eu não sou a rainha da beleza, ai meu Deus, a Fernanda maravilhosa, não é isso. Mas uma coisa que eu sempre passei quando eu estava lá, era muito julgamento das mulheres, né, que trabalhavam. Das mulheres, olha que coisa bizarra, né? Então, quando eu era promovida, enfim, eu sempre tive muito mais amizades assim com os meus chefes que eram homens, né? E eu sempre tive muitos amigos homens também. E numa boa amizade e tal. E aí, quando eu crescia ou quando eu conseguia um cargo, adivinha, né? Qual era a primeira coisa que falavam entre a minha relação e a dos meus chefes homens? É isso mesmo que você imaginou aí. Era a primeira coisa que falavam, mas eu nem me tocava disso, né? Um dia eu lembro que eu ouvi alguém falando isso e eu fiquei assim, ó, quê? Vocês estão vendo só o fato de eu ser mulher e esqueceram o fato de eu trabalhar aqui 15 horas por dia? Talvez seja por isso que eu fui promovida e que eu tô me dando bem, né? E não porque eu sou mulher, que eu sou bonitinha, que não sei o quê. Cara, isso daí me deixava, assim, muito puta da vida. Mas muito mesmo. Da mesma forma que se, por várias vezes na época que eu era estagiária, eu ia fazer alguma entrevista e eu não... Ai, desculpa, entrou uma ligação aqui. E eu não sou trouxa, então às vezes eu via, às vezes a pessoa que ia me entrevistar olhando, sabe, diferente quando era homem e tal, eu nem ficava pra entrevista. Porque isso me irrita, né? E aí, beleza. O tempo passou e eu continuei assim, né, na minha, sem ter essa percepção de que as pessoas faziam isso. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando minha colinha, tá, gente? Hoje os cachorros aqui estão, hein? Ave Maria. Vocês estão... Tá atrapalhando, gente, a live? Os cachorros? Porque, meu Deus do céu, hoje tá muito absurdo. Ah, e daí eu falei, né? Eu tinha esses julgamentos por outras mulheres e muitas vezes, até confesso, né? Eu tinha coisa com roupa, eu nunca fui muito formal no direito, né? Eu trabalhava nos escritórios e a formalidade do direito, ela me irritava um pouco, sabe? Eu não podia usar decote, eu não podia usar roupa curta, eu usava, tá nem aí. Aí brigavam comigo, meu chefe brigava comigo, enfim. Mas até aí, eu sempre pensei assim, deixa as pessoas, né? Cada um com seus problemas, não gosta de mim. Eu teve esse lema, né, quanto à Maria Fernanda. Ou as pessoas gostavam muito da Maria Fernanda, ou as pessoas não gostavam mesmo de mim, né? Talvez pelo esse meu jeito de sempre falar as coisas na cara e, enfim, não tem muito mimimi, não gostou, problema seu, que se dane, vai fazer terapia, não tô nem aí. Talvez por isso, mas eu sempre falei que as pessoas que não gostavam de mim é porque elas não me conheciam de verdade, porque eu sou uma legal, gente. Mas aí, beleza, né? Quando eu comecei a empreender, quando eu virei correspondente, porque eu só comecei a empreender quando eu virei correspondente, né? Antes de ter empresa, quando eu virei correspondente mesmo, ganhando fora e tal, eu continuei com essa minha falta de visão de que as pessoas olhavam, julgavam, que era difícil, porque eu não sou assim, eu continuei assim. E tá tudo bem. Até a hora que eu comecei a sentar em salas de reunião. Quando isso aconteceu, aí eu comecei a sentir e a me incomodar. Porque a maioria das vezes, hoje, muitas mulheres ocupam posições elevadas no mercado de trabalho, no direito. Há 8 anos atrás, eu posso perceber isso claramente, né? Quando eu comecei há 8 anos atrás, as minhas reuniões eram muito mais com homens do que com mulheres na chefia. E hoje eu percebo essa grande diferença nas mulheres. Mas quando lá atrás, quando eu comecei, eu tive que começar a me posicionar, e aí era um posicionamento assim, eu não era mais estagiária, eu também não era advogada, mas eu estava sentada numa mesa com advogados e homens, e eu estava representando uma empresa. Pode parecer simples,
mas eu sentia no ar aquela coisa. Eu não podia me arrumar demais, eu não podia me arrumar de menos. Aí eu tive que ter cuidado com as roupas que eu usava, porque eu não poderia ser mal interpretada. Não que eu pudesse ser mal interpretada no mundo corporativo, mas eu não estava nem aí, era o mundo corporativo que se dane, entendeu? Ó, a real mesmo. Só que quando eu comecei a defender a minha empresa e comecei a ir para o mercado, até fiz uma live outro dia com a Thaís falando isso, né, de marca pessoal, eu tive que começar a me preocupar, por quê? Eu não queria chegar na reunião e o cara não prestar atenção no que eu estava falando, eu ficar prestando atenção no meu decote. Infelizmente, as coisas são assim. Eu não queria que fosse, mas eu comecei a ver que eram, né? E aí, beleza. Eu comecei a me preocupar e aí eu tive que ser muito firme para vencer o preconceito da OAB, assim, ninguém me perguntava, porque eles não estavam preocupados se eu era advogado ou não. Eles estavam preocupados se eu tinha uma empresa boa ou não, se eu ia atender o escritório deles com satisfação ou não. Até hoje, essa é a preocupação do meu cliente. Eles não estão muito preocupados se eu tenho OAB. Mas eu estava preocupada, essa era uma coisa minha, né? Eu sabia que eram todos advogados e homens e eu tinha que vencer aquilo, né? De uma certa forma, eu tinha que conquistar aquele cliente. E tá tudo bem. Só que o preconceito grande, assim, não é preconceito, sei lá, a diferença, assim, grande mesmo que eu senti foi depois de me tornar mãe. Eu lembro que a primeira vez que eu senti isso, assim, forte mesmo, porque com o Enzo nunca tivemos problemas, né? Ao passo que quando você está no mundo corporativo, as pessoas vão te perguntar se você faz uma entrevista, se você é casado, se você é solteira e se você tem filhos. E eu sei como é, eu tenho muitos amigos empregadores e amigas empregadoras e tudo isso. E quando você tem filho é meio complicado. E eu tenho, e eu sei, porque criança fica doente, criança tem que ir para a escola, criança fica de férias. E quem não tem filho é muito mais fácil, né? Ixi. Vocês estão me ouvindo aí que a doutora Cruz Carneiro falou que tá sem som. Coloca aí para mim, gente, para não ficar falando aqui sozinha, hein? Pelo amor de Deus. Pera que fugiu. Ó, li o negócio e fugiu. Calma. Tá, pronto, lembrei. Então, no mundo corporativo tem ainda esse problema, né? Só que quando você é empresário ou correspondente, ninguém quer saber da tua vida, né? Ah, você é correspondente, eu vou contratar o correspondente. Ah, peraí, você tem filho? Pouco me importa, entendeu? No mundo corporativo, essa questão, ela é considerada. Ai, que não! Claro que não, Fernando, isso é absurdo, só porque você... Gente, ninguém aqui é criança, né? A gente sabe como é que a coisa funciona. Ó, Ana Paula, vou falar da idade também. Vou falar isso daí também, tá? Então, no meu mundo de empresária e de correspondente, isso começou a não fazer tanto sentido. Até o dia que a minha segunda filha nasceu, e ela tinha, acho que era 10 dias, acho que ela tinha 10 dias. E apareceu uma oportunidade de fazer uma reunião com um cliente que eu queria muito. E eu não pensei duas vezes, né? Fui eu e Bruno, e a Manuela ficou com o Bruno na recepção do escritório. Já começa aí, né? E a recepcionista assim, né? O que tá acontecendo? O que tem um bebê aqui? Eu amamentei e eu sabia, como eu sempre fiz amamentação dirigida, né? Então, de 2 em 2 horas os meus filhos mamavam. Eu optei isso para fazer livre demanda, porque não cabia na minha vida de empresária livre demanda. Então, o que eu fiz? Dei mamar lá na recepção e falei, bom, tenho 2 horas para fazer essa reunião. É até a hora de Manuela mamar de novo, né? Só que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, gente. Isso é um fato. Aí eu amamentei, me chamaram para a reunião. E eu entrei e eram 9 homens. 9. E eu tinha 10 dias que eu tinha feito a cirurgia de cesárea, né? Fiz cesárea. E fui para a reunião. E, enfim, só que é aquela coisa, né? Não sei quem é mãe aqui já sabe que você fica com a cabeça muito dividida, né? Eu estava bem focada no que eu estava falando, mas ao mesmo tempo eu estava pensando no que estava acontecendo lá fora. Ela estava sem vacina ainda, né? Toda aquela questão. E eu, enfim, e eram 9 homens e era um escritório visivelmente patriarcal, para não falar outra palavra. Desde dos móveis, enfim, eu senti, né, o que estava rolando ali. Até o fato de talvez não gostarem muito que eu estava com a criança lá, mas até o que tinha, não tá chorando. Aí fizemos a reunião, fiz a apresentação, foi muito legal, só que aí ela começou a chorar na recepção.
E eu ouvi. E aí eu levantei e falei, senhores, se não ficar mais nenhuma dúvida, eu gostaria de pedir licença e encerrar a nossa reunião, mas se ficar qualquer dúvida, meu telefone para contato ficou à disposição. Mas agora eu preciso sair, a minha filha precisa mamar e perdi um pouco a questão da hora, né? E ninguém falou nada. Não é que eles falaram, ah, claro, não, tudo bem. Eles ficaram assim, ó. Olhando pra minha cara, tipo em choque, né? Eu, então tá bom. Obrigada, tchau. Isso aí. E tá tudo bem. Essa foi uma das vezes que eu tive que fazer isso. E a outra vez, enquanto eu tava contando essa, eu lembrei de mais uma do Enzo. Eu falei que do Enzo não tinha acontecido, mas aconteceu sim. O Enzo tinha 3 meses, ou 2, deixa eu pensar aqui. Acho que o Enzo tinha 2 meses. E o meu cliente resolveu fazer um workshop em São José dos Campos, e nós morávamos em São Paulo, das 9 da manhã às 7 da noite, dentro do cliente deles. Ele resolveu, entendeu? O cliente deles foi dar um workshop e eles tinham que ir e levar os correspondentes deles. E eu era a principal correspondente daquele escritório naquela época. Então eu tinha que ir, porque eu tinha que conhecer o departamento jurídico, eu tinha que conhecer as pessoas, eu tinha que comparecer no workshop, não tinha jeito. E fui. Minha mãe foi com a gente e a minha mãe ficou no carro, no estacionamento, com o Enzo, e eu saía do workshop de 2 em 2 horas para dar uma mamar. E às vezes, óbvio que ele ficou entediado, gente, era 9 da manhã até 7 da noite, que bebê vai ficar dentro do carro assim, ó. Por mais luz que tinha, galinha pitadinha, tablet, enfim, tudo que tinha, não dava, né? Ele não conseguia. Aí minha mãe pegava, botava ele no carrinho, eu ia passear dentro da empresa, ficava todo mundo assim, aí eu saía para dar... Não, aquela coisa, né? Só quem é mãe sabe o que acontece. Enfim, e aí eu senti dessas 2 oportunidades, óbvio, né? Uma diferença ali, né? Que talvez se eu fosse homem, isso não teria acontecido, né? Mas, em via de regra, no dia a dia, eu não vejo mais essa diferença. Eu vejo quando eu vou para uma reunião e eu sinto que eu sou testada. Eu sinto, é uma coisa que ninguém fala para mim. Mas eu sou testada. Óbvio que eu sou. Assim como aqui no Instagram, né? Ou no YouTube, enfim, no projeto Correspondente Alta Performance. Não é à toa que talvez eu tenha mais mulheres, né, em perfil do que homens. Muitas vezes os homens eles vão falar, meu, essa mulher vai me ensinar alguma coisa? Pode parecer muito esdrúxulo o que eu tô falando, gente, mas é a real. Eu ouço, eu vejo, eu recebo directs falando isso. Entendeu? Então eu sei que é uma coisa que acontece. Aí o que aconteceu? O que eu escrevi aqui? Ah, tá. Aí na minha vida profissional, quando aconteceu essa questão da maternidade, nasceu comigo uma outra Fernanda, né? A Fernanda, que até então, filha única, só pensava em mim, eu não tinha nenhuma preocupação, não tinha irmão, era eu e minha mãe só, meu pai faleceu, e o Bruno. Aí, de repente, eu tive que tomar essas preocupações. E junto, quem é mãe aí, sabe que junto com a mãe nasce a culpa, né? E no começo dessa minha vida como empresária e mãe, foi muito difícil para eu lidar isso. Porque, cara, eu queria trabalhar e não dava para eu trabalhar mais como eu trabalhava antes. Porque eu escolho também ser uma mãe presente. Eu quero ser uma puta empresária, mas eu também quero ser uma puta mãe, né? E eu via que não dava para conciliar minha casa como empresa, com meu filho. Tipo, fiquei loucona, assim, no começo. Só chorava, porque eu me sentia uma bosta de mãe, uma bosta de empresária, eu queria trabalhar e eu falava, meu, caramba, meu. Aí o que acontecia? Quando eu amamentava de madrugada, eu aproveitava para fazer alguma coisa de trabalhar, 3 horas da manhã, né? Como ele mamava os dois, né? A última mamada era 9 da noite e eles acordavam 5 da manhã. Aí o que eu fazia? 5 da manhã... Já arrumava as coisas e ia pro escritório. Dava mamada em escritório. Então, 6h30 eu tava no escritório. Todo dia. Depois da última mamada... Desculpa, gente, que entrou uma ligação de novo. Última mamada, partiu o escritório, né? Porque se eu fosse dormir de novo... E não dava, né? Então, muita gente escreve isso pra mim. Como é que você faz? Como é que você faz pra conseguir conciliar as coisas? Tenho empregada, tinha... Gente, eu nunca tive... a rede de apoio, né, que eu falo. Hoje que eu moro na mesma cidade que a minha mãe, as coisas são
um pouco melhores, assim, ela ajuda quando eu preciso. Mas quando os dois eram bebês, era só eu e o Bruno. Bebês, assim, recém-nascidos, né? E mais especificamente quando o Enzo nasceu, que foi o começo da Fórum Delivery, quando a Fórum Delivery explodiu, foi na semana que o Enzo nasceu. Foi muito complicado para eu conseguir organizar essa nova vida. Essa obrigação, cara, porque, tipo, era muito louco. Eu dava mamada e já tinha que trocar, daí ele fazia cocô, daí ele já tava na hora de almoçar e eu falava, meu Deus, e eu? E eu? Cadê a Fernanda? Eu não fiz nada pra mim. O que eu fiz pra mim hoje? Acho que eu fiz xixi. É o máximo que eu fiz pra mim. Então, assim, só que eu não tinha outra opção. Então, eu sempre falo assim, não existe plano B quando você tá focado no plano A. E o meu plano A era ter uma empresa e conseguir fazer essa gestão com a minha vida pessoal. Então, ser uma boa mãe, ser esposa. E naquela ocasião, eu esqueci da Fernanda mulher. O que é a Fernanda mulher? É aquela Fernanda que não cuidava dela mesma. Então, eu engordei, eu fiquei comprometida de saúde, porque eu não dormia, eu não comia, eu comia o que dava e não sei o quê. Eu me abandonei, assim mesmo. Você pegar fotos de 2013, né, que foi quando o Enzo nasceu, e de hoje, é uma outra pessoa. Porque nós somos várias pessoas, né, gente? Nós somos a profissional, a mãe, a filha, a amiga, a esposa, a mulher. Somos várias pessoas, né? Uma delas eu não aguentei segurar, que foi a Fernanda mulher. Essa eu deixei pra lá. Às vezes eu nem percebia. Eu ia tipo, de chinelo, às vezes nem via. Eu nem percebia que eu tava de chinelo. Uma vez eu fui de meia de... Aquelas meia que pocket, sabe, que tem o fivelinho em cima. Nem vi que eu fui de meia pro escritório. Eu tava tão focada em outras coisas que eu nem... Nossa, eu lembro uma vez, essa vez foi a pior. Eu achava que tinha colocado uma leg. Essa vez foi muito boa, gente. Peraí. Eu achava que eu tinha colocado uma leg preta. E eu tinha colocado, era uma meia calça daquela Fio 80. Ela é grossa, mas é uma meia calça. Aí eu fui pro escritório de meia calça e uma blusa. Tipo, não era uma blusa comprida, era uma blusa assim, que cobria o que precisava. Mas atrás, estava transparente, porque era uma meia calça, eu não percebi. Aí eu cheguei toda esbaforida, porque quando a gente chegava com o Enzo bebê, era bebê conforto, carrinho, mochila, mamadeira. Ai, gente, eu vou botar uma foto qualquer dia desses pra vocês verem. Parecia que a gente ia viajar todo dia. Isso porque eu deixava muita coisa no escritório, mas mesmo assim tinha muita coisa pra levar. E aí eu entrei, aí eu sentei, aí eu fui no banheiro, passei pela sala dos advogados, naquela época tinha 25 pessoas na Fórum Delivery. Aí minha amiga, que era minha amiga e era advogada que coordenava uma equipe, eu passei, voltei, ela foi na minha sala com o meu estagiário, na época, o Luiz, e aí ela falou, amiga, acho que você não percebeu, mas você veio de meia calça pro escritório. Aí que eu fiz assim, ó, falei, mano, aí eu comecei a chorar. Eu não aguento mais essa vida. Desesperada. Eu fui lá, o Bruno pegou uma calça pra mim, eu me troquei no escritório. Mas, assim, eu não tinha outra opção a não ser fazer aquele negócio dar certo. Eu não ia desistir. Vou desistir do meu filho? Não dava, nasceu. Né? Vou desistir da empresa? Não dava, porque era o que sustentava a nossa família. Então tinha que dar certo. E aí, o que eu comecei a fazer? Né? Apesar de ter cobranças constantes, né? Queria ter tido mais tempo para ficar, eu queria ter feito muitas coisas, assim, principalmente quando o Enzo era bebê. E eu sofri por muito tempo porque eu não consegui fazer, né? Eu chorava muito. Mas hoje, depois de, sabe, fazer tanto curso, né? Desenvolvimento pessoal, de coach, de tudo, hoje eu consigo entender que eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu precisava, era aquele meu momento, e não adianta ficar me lamentando, né? Eu tinha que fazer acontecer. E hoje tá tudo bem, né? Mas eu sofri muito por isso no começo, muita cobrança, né? Era tipo, puta merda, meu, sabe? Tudo eu não aguento. Mas beleza. E aí o que eu tive que fazer? Começar a me organizar, né? Essa era a real. Bom, então se eu tenho que fazer tudo, então como é que eu vou fazer?
Eu sempre fui a louca da planilha, eu sempre fui a louca da organização, sempre fui, gente, sempre. É meu. Mas para chegar ao ponto que eu sempre fui organizada, ficar loucona de não saber o que fazer, era porque a coisa era muito louca mesmo, assim. Então, se eu tivesse talvez alguma ajuda na minha casa, teria sido um pouco mais fácil, né? Mas quem tem em casa aqui, acho que a maioria de vocês sabe que é um trabalho assim que não tem fim, né? O Bruno sempre esteve junto comigo, eu não falo que ele me ajuda, porque ele não tem que ajudar nada. A casa é dele também, o filho é dele também, é tudo dele. Então não é que ele me ajuda, ele faz assim como eu, né? E acho que é por isso que a gente dá tão certo, tem esse entrosamento. Eu não tenho nenhuma expectativa dele me ajudar. E ele também não tem a cabeça de que está me ajudando. Ele também tem a mentalidade de que é tudo dele. A única coisa que ele não podia fazer naquele momento por mim era amamentar. Mas até acordar de madrugada para amamentar, ele acordava comigo. Ele acordava comigo. Não é que ele ficava lá roncando. Não. Da Manuela ainda ele deu uma sofrida, assim. Não deu muita conta, assim. Mas do Enzo, a gente ficava conversando, eu chorava. E ele falava, calma, meu, essa fase vai passar. Só de lembrar dessa fase, nossa. Porque realmente foi complicado. Mas foram escolhas que eu fiz e não me arrependo de nenhuma delas. Eu acho que deu certo, né? O Enzo, ele cresce hoje vendo o empreendedorismo muito de perto, por minha parte, e pela parte do Bruno também. E eu acredito que isso possa ser positivo para ele no futuro. A gente faz o melhor que a gente pode, né? A gente só vai saber se está certo ou não depois. Ô mãe, antes de ir embora, me dá tchau aqui. Eu tô na live. Eu vou dar um remedinho pro Enzo. Eu tô na live. Enfim. Que mais que eu escrevi aqui? O que é isso que eu escrevi? Ô Enzo, mamãe tá na live. E aí o que acontece? O que eu recebo de muitas pessoas aqui hoje, né? E eu tenho muitas alunas passando por isso, muitas alunas mesmo, que tiveram bebê agora, ou então já tá com a criança há um pouco tempo, ou então pessoas que têm a sua família, querem recomeçar e não sabem como, porque tem aquela pressão, né, da mãe, da casa e aquela coisa toda. E assim, não existe uma receita, né? O que serviu pra mim pode servir pra você, pode ser que não, pode ser que sim, enfim. Mas o fato é o seguinte, gente, a primeira coisa que tem que existir dentro da gente é a vontade de mudar. Porque quando a gente está na zona de conforto e está tudo bem, você não tem a necessidade de mudar, a vontade começa. Existem etapas, né, a serem seguidas. E a primeira etapa é você se incomodar. Você tipo falar, meu, não tá legal isso aqui. Muito cuidado para você não confundir, você não se incomodar com a ausência de ação, o medo. É muito diferente, tá? Porque às vezes a gente quer mudar, mas a gente acha que não consegue, que não vai dar certo, e a gente fala, mas tá bom mesmo, tá tudo bem. Isso não serve, tá? É aquela real necessidade de mudar. E aí, gente, não tentar fazer tudo de uma vez, porque tudo de uma vez é muita coisa, né? Para nós mulheres, vencer essa barreira machista que muitas vezes acontece, a gente conseguir dar conta da nossa família, dos nossos filhos, e assim, eu perfeita, eu vivo perfeitamente? Não é assim, todos os dias acontecem situações. Então, por exemplo, às vésperas do workshop, eu fico louca de tanto que eu trabalho. Eu fico maluca. E é tipo assim, de boa, das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias, né? E aí vem a culpa. Eu queria estar com eles, eu sei que eles precisam de mim, eles estão numa fase que eles também precisam da mãe, por perto, para fazer as coisinhas e tal. Eu me sinto muito mal, muitas vezes, muito mal. E aí eu e o Bruno, a gente tem até um trato que a gente tem feito aqui. Das 6 da tarde, eles chegam da escola às 6 da tarde. Eles ficam na escola, né, e chegam às 6. Até às 9 da noite, porque eles dormem às 9, essas 3 horas o celular fica lá. A gente não tem, evita assim, ao máximo pegar no celular. Às vezes acontece, né? Mas assim, a gente tem meio que essa regra, sabe? Que durante o workshop ela é um pouco furada, mas a regra basicamente ela é essa.
E por que às 9? Porque desde bebês, os dois, eu estipulei às 9 horas para eles dormirem. E eu não quero nem saber. Vai dormir. Porque eu tinha uma vida. Tipo assim, a nossa decisão, minha e do Bruno, foi... Eles chegaram nas nossas vidas. Então eles vão ter que se adaptar. Óbvio que a gente teve que fazer algumas adaptações, né, algumas concessões. Mas via de regra... Eu acordo às 7, eles acordam às 7. Eu vou dormir cedo, eles vão dormir cedo. Eu almoço essa hora, eles vão almoçar essa hora. Eu janto essa hora, eles vão almoçar. Porque eu sei que muitas vezes, tem muitas... Eu conheço até amigas, assim. O filho vai, dorme até a hora que quer. Ai, tadinho, tá com sono, deixa ele dormir mais um pouquinho. Eu não sou assim. Aqui a coisa é muito... né? Porque eu tenho uma vida muito intensa. E se eu não tiver regras, eu vou pirar. Eu piro. Eu preciso disso. Senão eu não dou conta de verdade de fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Não dou, tá? Eu não dou se não tiver regra. Então, a coisa sempre foi assim. Bebezinho, estipulava o horário para dormir. Mas, Fernanda, eles eram bebês, eles dormiam às 9? Não, óbvio que não. No começo, não. Mas, enfim, eu li um livro que chamava Nana Nenê. Eu não lembro. Minha prima que me deu para eu ler e... Tem uma fórmula lá que você põe, deixa chorar e aquela coisa toda. E nós fizemos assim. Fato é que deu certo. Seja onde estivermos, às 9 horas eles dormem e dormem sozinhos. A gente vai pro quarto, o Bruno fica lá um pouquinho, lá com eles. Mas assim, eles vão pra caminha, deitam, bonitinhos, tal. Então, a gente vê o resultado das coisas que nós fizemos lá atrás, né? Por conta de toda a nossa vida. Você imagina eu, empresária, se eu poderia me dar ao luxo, depois que eu tive as crianças, de dormir até as 10 da manhã. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Não, antes de gravidez, durante gravidez, pós-gravidez, nenê, até hoje. Não, isso nunca aconteceu. Nunca teve esse corpo mole pra mim. Ai, Fernanda, corpo mole! Pra mim era, porque eu tinha uma empresa, eu tinha que fazer o negócio dar certo. Como é que eu vou ficar dormindo até 10 horas da manhã? Tá louco? E teve noites que Enzo ia dormir 4 da manhã, 5 da manhã, 7 horas eu tava no escritório. E acabou. Ia morrendo, não interessa. Eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo e eu conquistei meu objetivo. E eu tenho certeza que uma das coisas que foram determinantes para que isso acontecesse foi esse nível de comprometimento que eu e o Bruno estávamos, assim, naquele momento. Isso falando bastante, assim, essa questão de mãe e tal, gente, porque eu sei que é, né? Às vezes a pessoa, o correspondente está começando agora, por exemplo... eu fiz muita audiência grávida, eu fui fazer audiência com o Enzo já recém-nascido, no Bebê Conforto. Eu vi até outro... Esse lugar que eu fui fazer audiência foi em Mariporã. Eu lembro que eu fui fazer audiência em Mariporã, de preposto, o Bruno foi como advogado e o Enzo foi de filho. O juiz fez até uma salinha, uma área kids, cara. Eu achei muito legal isso. Falei, caraca, que top isso daí, gente. Muito massa. Eu já recebi fotos aqui por direct de vários fóruns, né, que tinha essa situação. E aí, gente, o que acontece? Muita gente acha, e tem uma visão, assim, de mim, real, assim, como se fosse, tipo, não é fria, né, mas assim, meio que um trator, assim mesmo, sabe? E muitas vezes eu sinto até as pessoas um pouco... Ai, não sei se eu vou contar isso pra Fernanda, porque acham que eu vou brigar, acham que eu vou não aprovar, porque eu sempre falo para minhas amigas, para minhas funcionárias, para o Bruno, para todo mundo, para mim não tem desculpa. Quer saber o que eu mais odeio na minha vida, gente? Para vocês me conhecerem, na vida. Fernanda, o que você mais odeia na vida? É pessoas que falam, mas é que. O mas é que, eu quero morrer quando eu escuto que alguém fala isso. Eu não consegui, mas é que eu tava cansada. Eu não fiz hoje porque... Tipo, pessoas que justificam. Quando eu erro, e eu erro pra caramba, eu falo assim, caguei. Ponto. Final. Por maior que seja a besteira que eu tenha feito, eu falo, errei. Mas é difícil... Não é que é difícil mostrar que eu tô errada, não é. Eu reconheço as coisas quando eu tô errada. E por mais que eu estivesse cansada, por exemplo, eu tinha que ter entregado ontem um trabalho. Porque eu fiz 497 coisas ontem, mas eu não vou falar, mas é que eu fiz muita coisa, né, tal. Não, eu não entreguei. E ponto final. E acabou.
Para de ficar justificando tudo que acontece na vida por causa de outra coisa. Sabe por quê? Porque a gente erra porque a gente erra. E a gente não dá conta porque a gente não dá conta. E acabou. Tá cansado. Então, talvez por isso, por esse jeito, eu tenha conseguido. E também, é uma frase, né, que eu ouço sempre do Érico Rocha, é você queimar a ponte. Sabe o que é queimar a ponte? Você atravessa a ponte e você olha para trás e você queima a ponte. Quando você queima a ponte, você não tem para onde voltar. Você só tem um caminho em frente. Então, quando eu decidi que a minha vida ia parar de ser aquela palhaçada que ela era antes de 2010, eu queimei a ponte. Eu não ia voltar para aquele estado. Eu não ia mais passar as coisas que eu passei. Eu não ia mais, nem psicologicamente falando, ser aquela pessoa que eu era. Eu decidi, eu queimei a ponte, né? Não foi fácil, mas era decisão. É tudo uma questão de decisão. Então, se tá complicado às vezes para você, filhos, claro, eu sei, e é complicado, e enche o saco, e dá culpa, e você queria fazer milhões de coisas, e às vezes não dá. Cara, hoje eu tenho que produzir em menos tempo, mais. Né? Se eu pensar de quando eu comecei, eu tinha mais tempo e menos coisas, e já era complicado. Hoje eu tenho muito mais e menos tempo. Ou seja, se eu não aprender a administrar o meu tempo, eu só vou ficar arrumando desculpa. Desculpa. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Ana Paula. Ana Paula. Não, acho que não é. Pensava que era uma pessoa que trabalhou com a gente lá na Fora do Delivery. A Ana chegou. Lucinéia, Fê, eu fui fazer uma audiência, meu bebê tinha 7 dias de nascido. Lucinéia, olha, então, você entende, eu tenho certeza, eu sei o que você pensou naquele dia que você foi fazer audiência. Eu tenho certeza que pelo menos um momentinho você olhou pra ele e ficou emocionada, assim, queria tanto ficar só com ele em casa. Eu sei, eu senti isso tantas vezes, mas tantas vezes que eu nem consigo falar pra vocês quantas vezes eu senti isso. Quantas vezes eu ainda hoje me sinto assim. Mas hoje eu pus na minha cabeça que é o que eu preciso fazer. Eu faço da melhor maneira possível. Então, a quantidade de tempo não é tão importante quanto a qualidade de tempo. Eu me preocupo hoje com a qualidade. Então, o tempo que eu estou disponível, eu procuro estar realmente disponível. Não adianta eu ficar o dia inteiro e ficar irritada, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. As férias de julho passaram, agora, e aqui eu tenho um problema muito sério, não tem escola mesmo em julho, né, para ficar. É os 2 em casa. E eu trabalho aqui. E é enlouquecedor. Mas, coitados, eles não têm culpa, eles estão de férias. Do mês, eu consegui sair 2 dias. Eu fui um dia no Parque da Mônica e fui um dia no Aquário. Mas eles pedindo o tempo todo, sabe? E assim, eu fico dividida, claro que eu fico, choro e tal, mas eu me recomponho, fortalecendo a minha crença de que estou fazendo o melhor possível. Não estou maltratando ninguém, não estou deixando ninguém morrer de fome, não estou deixando ninguém morrer de frio. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso fazer. Né? Eu tenho certeza que quando você foi fazer audiência, você deve ter sentido exatamente isso. Levou junto sua filha mais velha. Aí é legal, hein? Simone, você se sente testada por ser mulher? Eu sinto. Sempre. Aqui no Instagram, sinto muito. Né? No projeto no todo, no Correspondente Alta Performance, eu sinto. Quando eu vou fazer reunião, eu sinto. Tem lugares que não, gente. Claro que tem pessoas, muito gente boa, que sim, não pensam assim. Eu digo assim, em linhas gerais, né? Eu sinto, sim. Eu sinto essa diferença, né? Vamos dizer assim. Às vezes, quando eu vou fazer reunião com o Bruno, às vezes, quando o Bruno vai comigo, né, para as reuniões, eu vejo muitas vezes eles se dirigem ao Bruno para fazer as perguntas. Tipo, tô eu e o Bruno. E ao invés deles olharem para os dois e perguntar, eles olham para o Bruno e perguntam. Isso acontece sempre. Sempre. E aí eu faço assim, ó. Respondendo essa pergunta, Yomi, vou no meio, porque eu sou a sócia responsável pelo operacional. Eu que faço toda a parte organizacional da Fórum Delivery.
Então, eu que vou responder. Mas as perguntas são dirigidas para ele, na sua grande maioria. Acho que isso tem relação com o meio. Sigo cerca de 20 advogados aqui no Insta com conteúdos de valor. Acho que desses 4 são mulheres. Tem mais homens? Você acha, doutora? Ah, Laiana, o Bruno trabalhava comigo nessa época. Íamos juntos, sempre fizemos as coisas juntos. Começamos a Fórum Delivery juntos e tal. 2 anos pra cá, ele seguiu para a empresa dele, mas é meu sócio ainda. Mas ele tem hoje a empresa, os negócios dele e eu fico com a Fórum Delivery sozinha e a minha equipe. E o CAP. Mas sempre trabalhamos juntos. Eu esquecia de comer nos primeiros meses. Esquece. Esquece mesmo. Passamos todas pela mesma situação, Keila. Com certeza. E a Ana, então, que tem 3 pequenos? Fernanda, sua empresa tem quantos anos? Qual área? 8 anos a Fórum Delivery. Fizemos agora em setembro. Não, vamos fazer agora, né? Peraí. Dia 12 de setembro. Que dia é hoje, gente? Nossa, como eu tô perdida no tempo. Hoje é dia 6. Dia 12 de setembro, completamos mais um ano de Fórum Delivery. Hoje é dia 6, filho? Arrasou, mas é muito inteligente. Filha demanda muito. Como fazer para trabalhar mais? Fernanda, sabe o que eu faço? E muitas vezes é o terceiro turno, ele é necessário, né? Então eu trabalho o dia, eu treino de manhã. Como que começou, né, até? Eu voltei a procurar, a tentar achar a Maria Fernanda tem 2 anos. Quando o médico falou que eu estava em um nível a um passo de ter um AVC em relação à minha saúde, a minha alimentação associada a meu... Eu não treinava, não fazia nada, né? Tava muito acima do peso, tava com sobrepeso mesmo, assim. Tava com 13 quilos a mais que eu tô hoje, mas a vida estressada que eu levava também, junto, eu tava a um passo de ter um AVC. Aí eu decidi me reencontrar. Então eu decidi começar a atividade física e decidi começar a me alimentar melhor. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, não tenho dúvida, porque eu sou muito impulsiva e compulsiva. Né? Eu odeio quando eu falo eu sou. Ai, cancelado. Eu estou muitas vezes muito compulsiva e muito impulsiva. Então, pra mim, comida era uma coisa que eu descontava. Né? Eu descontava na comida. Ai, trabalhei muito, vou comer uma pizza. Ai, blá, blá. Era sempre assim. Então, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi voltar a me enxergar. Eu, Maria Fernanda, passar uma maquiagem, passar um batom... Eu não era assim, eu tava assim, jogada na vida, vivendo, acordando, dormindo, trabalhando. Era assim que eu vivia, só me arrumava para fazer reunião. Então eu decidi. Então hoje, como que eu faço? Além do milagre da manhã, né, de acordar às 5 e tal, coisa que muitos dias às vezes não tô conseguindo, mas eu dou essa prioridade, treinar de manhã, porque senão não tem como. E de manhã, é tipo das 6 às 7 ou das 7 às 8, assim, no máximo, tá? Aí eu trabalho e o Enzo fica em casa na parte da manhã, porque ele tá no 1º ano. Então, é tudo cronograma, assim, ferrado pra gente conseguir fazer tudo. Às 8 horas eu começo a trabalhar, 8h30. Aí a gente vai até meio-dia, eu trabalhando. E o Enzo, ele fica aqui fazendo as coisinhas dele, brincando, jogando videogame. Fica na vibe dele, eu tô trabalhando. E meio-dia almoçamos juntos e 15 para 1 ele vai para a escola. A gente leva ele para a escola. Aí os dois voltam da escola às 5h30, 6 horas. Aí eu paro de trabalhar. Aí é casa, esposa, mãe, né? Aquela coisa toda. E às 9 eles dormem. Aí às 9 começa o terceiro turno, que não pode ser muito longo, porque eu tenho que acordar muito cedo no dia seguinte. Em época de workshop vai até 2, 3 da manhã, então eu fico bem cansada. Mas via de regra, a gente vai deitar umas 9h30, 10 horas, assim, mais ou menos. E tem que ser assim todos os dias. Algumas vezes sai, e quando a gente sai da nossa rotina é ruim, porque, puta, embaralha tudo. Assim, eu tenho que comer direito, porque hoje eu como melhor. Então, as comidas ficam todas congeladas. Eu não faço comida durante a semana. Eu faço... Hoje tem uma pessoa que me ajuda, ela faz a comida pra mim, mas isso tem alguns meses, né? E ela faz a comida uma vez a cada 15 dias e congela tudo, tudo.
Ela faz tipo 3 tipos de carne, então um frango, uma carne moída e um estrogonofe. E arroz e feijão, 15 dias. Então, a gente vai descongelando todo dia, eu e o Enzo e o Bruno quando come em casa, e vamos comendo. É assim. E sim, não pode ser diferente, não pode, porque eu não vou fazer outra coisa durante a semana, não vou, tá? E aí eu faço isso. Então, ou seja, esse período que eu tenho para trabalhar, ele é pouco. Ele não é por tanto de coisa que eu tenho que fazer. Se deixar, eu fico das 8 da manhã até as 2 da manhã, de boa, sentada na cadeira, almoçando e jantando no computador. Como eu já fiz milhares de vezes na minha vida. Várias, assim, nem sei quantas vezes já fiz isso na minha vida. Eu consigo fazer assim. Senão não vai. Se eu der uma dispersada, fazer um negocinho... tem que ser assim, o foco. E outra coisa, eu tenho o meu planner e eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no dia, começando pela mais difícil, porque no período da manhã sua energia está no máximo, então você consegue fazer aquela atividade. Se você deixar aquela coisa mais chata, aquela coisa de falar, que saco, hoje eu tenho que fazer... Se você deixar isso por último, as chances são que você não vai fazer. Porque você vai procrastinar, porque você vai deixar por último, sua energia vai estar baixa. Então eu faço isso e a missão do meu dia é riscar todas as coisas que eu me comprometi a fazer naquele dia. E eu tenho uma das frases no Milagre da Manhã quando eu faço, né, que tem a parte de você fazer as suas afirmações. Uma das frases que eu escrevi na minha afirmação é: tudo o que eu me comprometo, eu realizo. E eu realizo tudo aquilo que eu me comprometo. Eu leio todos os dias essa frase. Até para absorver, né? É necessário ter muita disciplina para conseguir desempenhar bem todos os papéis. Óbvio que eu vou falhar, né, em algum momento. Eu vou falhar. Assim, como eu fiz curso de programação neurolinguística, eu tenho a formação em coaching, eu sei exatamente, por exemplo, no Enzo e na Manuela, as falhas que eu tive. E eu sei muitas vezes o que isso vai gerar como consequência. Eu e o Bruno, a gente sempre conversa sobre isso. Sabemos, mas vamos ter a maturidade quando isso acontecer o suficiente de perceber e de quando ele vier conversar com a gente abaixar a cabeça, pedir desculpa, falar que fez o melhor que podia fazer. Eu sei que isso vai acontecer. Por mais, né, que eu tenha tentado acertar, errei muitas vezes, errei como empresária, errei pra caramba, fui negligente comigo mesma a ponto de eu quase ter um AVC. Mas a sacada é o quê? Sempre estar em movimento. Então, melhorar. Eu não estava bem, Maria Fernanda, mulher, e o que eu posso fazer para mudar? Eu tenho que mudar. Eu não estou ganhando o dinheiro que eu preciso, eu não estou sendo a empresária que eu preciso ser, então eu tenho que mudar. Eu não estou sendo a esposa que eu preciso ser, então eu tenho que mudar. A gente tem que mudar. Não adianta ficar vivendo aquilo e esperando que o milagre vai acontecer. Porque o milagre, ele está dentro da gente. É a gente que coloca a vida para jogo. É a gente que coloca a vida em movimento. Pode ser difícil a pessoa imaginar, mas não. Isso aí é só para ela. Para mim não dá certo, não dá para todo mundo. O problema é você sair da sua zona de conforto. Ana Paula, você fez diligência para Fórum Delivery em 2016, que legal. Seu marido te ajuda nas tarefas em casa? A Fernanda colocou. Como eu disse, né, eu não acho que ele ajuda, ele é um senso de pertencimento. E sim, mas cá entre nós, né, gente? Aqui, ó, eu e vocês. As mulheres, elas sabem tudo o que tem que fazer, sabe assim? A coisa, ela funciona muito quando a mãe tá perto. O Bruno é maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, ele é um marido maravilhoso. Ele cuida das nossas coisas como eu, então ele tem a mesma brisa que eu, a gente acorda e eu não consigo viver sem arrumar minha cama. Eu não consigo tomar café da manhã se eu não levantar e arrumar minha cama. E o Bruno é igual, e fica com as crianças, e tem muito mais paciência do que eu, assim, ó, anos-luz mais paciência do que eu com eles. Então ele já sabe, aquele dia que eu tô mais atacada, ele já pega, vai brincar com eles e faz aquelas coisas todas. Então, somos assim, né? Eu e ele temos essa sintonia. Brigamos, umas brigas boas, viu? Briga feia, bobinha, não. Mas, em via de regra, temos essa mesma sintonia desses mesmos valores, né? Vamos dizer assim. Davi! E a Tio Life mudou a sua vida, com certeza. Tio Life é onde eu treino e onde eu decidi voltar, quando eu decidi voltar, eu mudei para essa cidade.
E eu decidi voltar a treinar. Eu fazia quando eu era adolescente, não é mais nada. E aí eu falei, não, eu vou mudar. E aí eu fui treinar num lugar onde as pessoas valorizam o relacionamento humano, que é uma coisa que eu valorizo muito, e onde não me enxergavam só como uma aluna, assim. Não, era uma amizade, né? Rolou. E aí a coisa aconteceu, né, Davi? Davi é meu professor lá na Too Life. Isso aí, meu. Too Life foi fundamental para isso acontecer. Ana, você cuida apenas de diligência, de correspondência de escritório ou de outros processos? Só correspondência. Eu só faço correspondência. Sempre só fiz correspondência. Deixa eu ver o que mais. Obrigada, Mona, o que você colocou aqui. Muito bom. Ai, Lália. Ai, que vontade de chorar o que você escreveu aqui. Fernanda, você exige demais de você. Você é ótima, a perfeição não existe. Você não tem noção o quanto eu exijo de mim. Ó, muito. Eu tenho essa coisa mesmo. Eu cobro muito de mim. Muito, muito, muito. Isso, claro, tem tudo a ver com minha criação, com as minhas crenças, né? E outro dia a gente pode fazer uma live sobre isso, para fazer essa singela interpretação que você fez. Tem todo um porquê, né? Por trás disso. E é verdade, eu exijo muito de mim mesma. Marcelo, vai ficar gravado por 24... Eu vou subir essa live aqui lá no... Apesar de, né, não sei se tem muito a ver com a correspondência, mas eu vou subir ela no Projeto 48 Lives lá no YouTube, tá? Ah, tá, eu não tenho sintonia com o marido, ele é personal e não ajuda em nada, só pagar a academia. Não, não adianta. Não adianta porque muitas vezes a gente precisa de um estímulo, né? Então, por exemplo, quando eu decidi mudar a minha vida na alimentação e treinar, o Bruno fez a mesma coisa. O Bruno estava muito acima do peso. O Bruno eliminou, acho que foi 24 quilos que o Bruno eliminou. 23 ou 24 quilos, praticamente uma pessoa, né? Então, ele estava nessa junto comigo. E o Bruno, na minha opinião, ele é muito mais focado do que eu nessa coisa do treino. O Bruno treina todo dia. Eu treino 3 vezes por semana e às vezes de sábado. Então, 3 vezes, às vezes 4. O Bruno treina todo dia, menos sábado e domingo, mas 5 vezes por semana ele tá lá. E ele é bem focado nessas coisas, na alimentação. Eu pela minha impulsividade, né, eu falo assim, eu quero. Nossa, o que foi isso? Eu vou lá e como, isso aqui. O Bruno, ele é mais reservado, né? Mas o que você falou é muito verdadeiro, assim. Quando eu conheço pessoas que, assim, o marido, tipo, humilha, assim, sabe? A pessoa, fala, você não vai conseguir. Ou então, faz pouco caso, sabe? Tipo, a mulher cuidou o dia inteiro da casa, cuidou dos filhos, sei lá. O cara não pergunta nem como é que foi o dia da mulher, sabe? Só porque ela ficou em casa. Isso é ridículo. Tem muitas mulheres que passam por isso, muitas mulheres. E é nesse sentido que eu levanto a bandeira, sabe, do empreendedorismo feminino e falo, cara, sabe onde é o lugar de mulher? Onde ela quiser. Onde ela quiser. Não tem essa. Então eu sou totalmente a favor das pessoas não dependerem de ninguém, de marido, de filho, de mãe, de tia, de ninguém. Você tem que ter você mesmo, tem que ser livre, fazer o que você quiser. Imagina ficar pedindo pros outros, me dá dinheiro pra comprar, não sei, cala a boca, nunca vou fazer, Deus o livre, trabalho pra isso. Nunca isso vai acontecer. E eu sou a pessoa que mais encoraja as pessoas a fazerem isso. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes essas mulheres vivem isso porque foram criadas assim, porque a mãe era assim, porque viveu isso dentro de casa, porque quando era criança quem trabalhava era o pai, então ela aprendeu uma crença de que é o marido que tem que fazer. Isso acontece demais, muito mais do que vocês imaginam. Isso era comigo, era assim. Né? Quando eu era criança, quem trabalhava era o meu pai. E a minha mãe ficava comigo. Né? Então, entre aspas, era para ter essa crença, mas eu fiz a crença invertida. Uma outra live a gente vai falar sobre isso, se fizer sentido para vocês. Coloca aí para mim se faz sentido para vocês, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas eu sou a pessoa que vai, tipo, falar, vambora, vamos aí, cara. E aí, vai ficar aí? Vai ficar aí com o filho? E aí o filho vai crescer, mas eu quero sua vida. O filho vai crescer. Você é mulher, você não pode esquecer que você é mulher, você é esposa, você é amiga, você é filha. A Ana tá aí, que faz constelação familiar, sabe que somos vários papéis, não podemos deixar esquecer, né, nenhum deles.
Fernanda, como viver de correspondente? Já se inscreveu para o workshop? Gente, o workshop começa segunda-feira, o 9º workshop do correspondente jurídico. Se você ainda não se inscreveu, vai no perfil, eu acho que fica aqui a bolinha do não sei o quê. Quando terminar essa live, vai no meu perfil e se inscreve. O link está no meu perfil. Eu vou ensinar como viver da correspondência, Fernanda, assim como eu vivo e vivo muito bem, unicamente como correspondente jurídico. Terminando a live, vai lá, se inscreve, tá? Rosângela, minha vida está mudando completamente depois de você. Você não tem ideia do quanto é especial para mim ler isso. Vocês não têm ideia. Que nem a Lila, né? Falou agora há pouco que eu me cobro demais. Esse é o tipo de personalidade de pessoas que buscam muita aprovação, né? Então, quando vocês falam isso para mim, hoje eu tenho liberdade de falar isso aqui numa live. Nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer isso. Nunca! Mas depois de ler o livro, né, Coragem de Ser Imperfeito, muita coisa mudou dentro de mim. E isso é uma delas. Jefferson, Fernanda, te sigo há pouco tempo, mas quero te parabenizar pela energia positiva que você passa. Vejo o quanto você nos motiva, para que possamos correr atrás dos nossos objetivos. Exatamente. Todo mundo é bom. Ninguém... Ai, é que você conseguiu. Todo mundo consegue qualquer coisa. Eu coloquei isso até na chamada do meu workshop. Eu sou uma pessoa inconformada e eu acredito que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente se entregue de corpo e alma àquilo que nós estamos fazendo. Acredito de verdade disso. Laiana, eu sei, é normal a gente ficar desmotivada no começo, sabe por quê? Sabe o que é a nossa... essa desmotivação, eu vou deixar para fazer essa live na sexta que vem, eu acho que vai ser bem legal. É a vozinha. Eu vou fazer a live da vozinha. Para te explicar por que você fica desmotivada e por que isso acontece dentro de você. A live da vozinha. Eu vou anotar aqui. Live da vozinha. Essa live vai ser top, hein, gente? Sexta que vem. Eu vou estar lá em Belo Horizonte, sexta que vem, no evento. Mas comprometimento é comprometimento. Eu vou fazer a live às 10 da manhã, sexta-feira que vem. Rosângela. Família Cap, total. Fernanda, tem uma coisa que eu quis e não consegui, mas eu ainda quero. Você acha que eu devo insistir? Se você quer, se está dentro do seu coração, faça. Faça. Não vai matar ninguém, né? Não é para matar ninguém. Se não for para fazer mal a ninguém e somente o bem para você e para outras pessoas, se é o seu sonho, se é o seu objetivo, gente, a vida é uma só. Pelo menos essa vida é só essa. Para quem acredita, como é o meu caso, existem outras, né? Mas essa vida é só essa. E a gente vai ficar perdendo tempo sendo infeliz. E aí? E o tempo que passou? Hoje eu já tô na beira dos 36 anos. E tudo que passou? Já passou. Sabe? Não perde seu tempo com quem não merece, com coisas que não valem a pena e não seguindo o seu sonho, que é a coisa mais importante. E aí, Carlão? Tudo bem? Gente, apareceu aqui, ó, o tempo, né? Preciso encerrar essa live, mas gratidão por compartilhar comigo nessa manhã de sexta-feira esse assunto tão íntimo, né, que é a maternidade, empreendedorismo feminino. Eu espero que, não sei, tenha feito sentido alguma coisa para vocês, motivação. Se apegue a isso, me manda direct. Eu tenho o maior prazer em responder todos vocês. E se inscrevam para o workshop. Começa segunda-feira. Esse workshop está incrível. Cada vírgula que eu vou falar nesse workshop, eu fiz com muito carinho. Mesmo. Até altas horas da madrugada, escrevendo o roteiro do workshop. Então, se inscrevam. Aproveitem também para ver os vídeos, né, dos alunos do treinamento correspondente alta performance. Terça que vem, esse domingo agora vai ter live, mas eu vou avisar aqui no Instagram. Terça live, sexta live. Muita live para vocês. Muito obrigada para vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Tenha um dia maravilhoso, um final de semana muito especial. Tchau, gente.